Vamos então, estamos na aula 2. Na primeira aula foi basicamente uma introdução à carta, explicar alguns detalhes dela. Eu vou ainda falar de algumas peculiaridades da carta, mas a gente já vai entrar no capítulo 1, se o tempo permitir, é claro, mas a gente vai entrar no capítulo 1 e já vai ver algumas coisas desse capítulo 1, né? Então vamos lá. Primeiro, resumindo o propósito da carta, antes da gente olhar especificamente para o capítulo 1, tá? Só dar uma geral também até do que nós vimos, um pouco do resumo na outra aula. Pessoal, cuidado com a câmera aí, hein? Eu tenho trauma da câmera já. Primeira gravação foi um desastre, então. Mas é pensar no propósito da carta. Por que Paulo escreveu essa carta? O que ela contém, o que ela diz? Só dá uma visão geral e daí então nós vamos também ver mais particularmente. Só dá uma lida aqui no que tá escrito, tá? Esse aqui é um pequeno resumo. Na carta aos Efésios, Paulo apresenta o grande plano de Deus para a humanidade, que é manifesto pela existência da igreja. Deus tem um plano, esse plano é a existência da igreja, ou é manifesto através da existência da igreja. Tá? E nós vamos ver isso na carta. Diante disso, os irmãos na igreja em Éfeso precisam ter consciência da grandeza desse chamado e desse propósito e adquirir essa identidade na vida deles. Paulo escreve essa carta para eles entenderem esse plano de Deus e que eles fazem parte desse plano de Deus. Tem um outro resumo aqui, tá? Que diz o seguinte, ó. Olhando para a carta como um todo, o que Paulo deseja? Ele deseja uma melhor qualidade de vida para os seus leitores, em sua relação com Deus e Cristo, em suas relações dentro da igreja e em sua conduta no mundo. Tá? Isso é um resumão que a gente vai estar vendo. Ele ressalta na carta a importância da igreja como um corpo criado a partir de judeus e gentios. Ele ressalta o poder de Deus, a exaltação de Cristo, a missão de Paulo. Ele vai falar da própria missão dele. O manter a unidade, atingir a maturidade, a tradição e os mestres que ensinaram a palavra para eles, a conduta correta no falar, moralidade sexual, o culto, as relações domésticas e os poderes cósmicos. Isso são temas, assuntos que Paulo trata nessa carta, tá? E mais uma coisa, como alcançar esse propósito? A gente vai ver isso até nas orações que ele faz, tá? Conhecendo o amor de Cristo e o propósito de Deus para a igreja, ou seja, para os membros da igreja, porque a igreja são os membros, né? A igreja nós somos a igreja, não é o templo, não é esse lugar, mas as pessoas em si. Então nós vamos ver, tá? Durante a carta, esses assuntos e nós vamos falar muito sobre esse propósito de Paulo, até a gente vai falar aqui, tá certo? Uma coisa, a carta deixa claro que os leitores são gentios, ou seja, não judeus. O alvo de Paulo são cristãos não judeus. E aí, de novo, vem um pouquinho do que nós falamos domingo passado, de que talvez a carta aos Efésios fosse uma carta circular, né? Não foi uma carta escrita diretamente ao pessoal de Éfeso, mas talvez o pessoal daquela região. E pelo conteúdo da carta e pela forma como Paulo se refere a eles, a gente vê que ele está falando basicamente com gentios, com pessoas que não são judeus, tá? E a gente vê por isso daqui, ó. Eu gostaria que vocês abrissem nesses textos, tá? Essa identificação fica explícita na forma como eles são abordados em 2:11 e 3:1. Alguém leia 2:11, por favor, e outra pessoa leia 3:1. Já leia, antes de ler o primeiro 2:11. Além de, na forma como eles são abordados e na representação do seu passado como religiosamente privados em comparação com a de Israel. 2:11 a 13. Alguém leia Efésios 2:11, 12 e 13, por favor. Separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Isso. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Isso. Alguém leia 3:1, por favor. Por esta razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por amor
Isso, tá vendo? Ele fala explicitamente, vocês gentios. Alguém leia o 4:17 falando do passado, do estilo de vida gentia deles. Outra pessoa, 4:17. Isso, portanto, digo, no Senhor lhes digo que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Isso. E aí tem outros textos, a gente nem precisa ler tudo, que já ficou mais do que claro, né? É também implícito na maneira como esse passado é descrito, em 2:1-3, falando, vocês um dia andaram assim, fizeram isso e tal, mas não é mais agora, que vocês são nova criatura, né? Ele fala de se revestir do novo homem, que é o termo que ele vai usar, e na visão da sua relação com o ministério de Paulo aos gentios, que salienta a digressão deles, ou seja, a vida perversa que eles viviam antes, está descrita, né, ali em 3:2-13, que a gente não vai ter tempo de ler. Assume-se que os leitores conhecem Paulo, tá? Por quê? Veja aí, 1:1, alguém bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Ah, não, esse aí é o 1:3. 1:1 fala o quê? Sobre Cristo Jesus. Tá. Aí ele nem é tão claro. Bom, é claro pelo seguinte: se Paulo está se referindo, eu sou o Paulo, né? De certa forma, os irmãos já saberiam, se alguém está se referindo como Paulo, eles sabem quem é esse Paulo. Alguém leia 3:1, depois outra pessoa 6:21 e 22. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro. Nós já lemos esse. Por amor de vós, gentios. Isso. 6:21 e 22, alguém leia, por favor. Isso. Então, eles conheciam Paulo de alguma forma, sabiam do ministério dele, do que ele fazia. E aí a gente não vai ler todos esses textos, mas falando que Paulo vai falar o ministério dele, porque Paulo, ele fala explicitamente, várias vezes nas cartas dele, que ele é um apóstolo chamado por Deus para pregar aos gentios, tá? Especificamente aos gentios. E se você ler no livro de Atos, você vai ver que Paulo, ele vinha, ele pregava, até como vimos no domingo passado, quando ele chegou em Éfeso, ele foi pregar onde? Onde ele pregou em Éfeso? Na sinagoga. Ele ia na sinagoga, pregava aos judeus. Né? E daí alguns se converteram dos judeus. Só que depois os judeus não gostaram do que ele estava falando, ele separou o pessoal que tinha se convertido e começou a se reunir em outro lugar. Mas Paulo, ele chega a um ponto, quando ele é muitas vezes rejeitado pelos judeus, ele chega numa cidade, ele é rejeitado explicitamente, ele fala, a partir de agora eu vou para os gentios. E ele entende que Deus está chamando ele para pregar especificamente aos gentios. E aí até fica uma coisa assim meio no Novo Testamento, e é uma forma de você entender o livro de Atos, tá? Porque isso daí parece chave do livro de Atos. Chega um ponto que fica assim, os dois personagens principais, é claro, tirando o Espírito Santo, que são os atos do Espírito Santo e não dos apóstolos, é Pedro e Paulo. Pedro prega aos judeus, Paulo prega aos gentios. São dois ministérios que seguem em paralelo no livro de Atos, vamos dizer assim, tá? Então essa é uma forma também de ver essa proclamação. Então a gente vê aí esse conhecimento então do pessoal, a gente saber que os leitores são gentios. Aí eu não sei o que aconteceu, se as igrejas ali da região eram predominantemente de gentios, se estava tendo um problema entre judeus e gentios ali, mas essa carta foi escrita direcionada a gentios, tá? Como Paulo, em seu propósito com a carta, se refere a eles, e isso é um ponto importante, Paulo vai dar uma identidade, ele vai tentar colocar na cabeça deles, desses gentios, a identidade deles em Cristo Jesus. Quem são eles em Cristo Jesus? E é isso que eles precisam entender. Que eles não são um pessoal qualquer, mas eles foram chamados para o corpo de Cristo e tudo mais. Então Paulo vai falar isso. Ó. Uma série de imagens e descrições utilizadas para os leitores são coletivas, de grupos, né? E deixa claro que eles pertencem a um agrupamento maior de cristãos, a Igreja Universal. Eles têm ligações com todos os santos.
Abram aí nesses textos. Alguém leia para mim 2,19, outro 3,18. Só esses dois por enquanto. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Isso. Alguém leia o outro 3,18. Para que assim, com todo o povo de Deus, vocês possam conceder ao Cristo em toda a sua árvore. Isso. Depois a gente pode pular isso que nós vamos ver outros textos. Percebam quantas vezes Paulo vai identificar eles. Vocês são parte da igreja. Vocês são parte do corpo de Cristo. Vocês são da família de Deus. Paulo está preocupado em colocar na cabeça deles. Vocês são parte de uma igreja universal, de um corpo, né, que está no mundo todo. Eles pertencem aos irmãos e irmãs que foram adotados como filhos e filhas da família de Deus. São os filhos amados e membros dessa família. Alguém leia 6,23, outro leia 1,5 e outro leia 5,1. Paz seja com os irmãos e amor com fé na parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Tá bom. Os irmãos, chamando eles de irmãos, tá bom. 1,5, vamos ver o que fala aí. Nos predestinou para Ele, para a adoração de filhos, adoção de filhos e por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Isso. Então, ele vai falar, vocês foram adotados, vocês são parte da família, vocês são de Cristo. 5,1, alguém leia, por favor. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Isso, como filhos amados, vocês são filhos de Deus. Ele está colocando essa identidade neles. Eles são parte da igreja que está relacionada com o Cristo exaltado. Alguém leia, por favor, 1,22, outro leia 3,10 e outro leia 3,21. 1,22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, não deu à igreja. Então ele relaciona o Cristo exaltado com a igreja, que ele já falou várias vezes antes no texto que eles são a igreja, né? 3,10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus tornasse conhecida os poderes e autoridades das regiões celestiais. Isso, então está ligando de novo o propósito, a igreja em si com o Cristo exaltado. 3,21. Isso, então na igreja e em Cristo Jesus, ligando tudo isso daí com Cristo. Mas, eles são membros do corpo de Cristo. Alguém leia só o 1,23. 1,23. Qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, quem é a igreja? É o corpo de Cristo, né? E eles são membros desse corpo. Tem vários textos, a gente tem muita coisa para ver, não dá tempo da gente ler tudo, mas vejam quantos textos, tá? Estão falando deles serem membros do corpo de Cristo. Quantas vezes se fala da igreja, ou família de Deus, ou corpo de Cristo? Percebam como Efésios é impregnado disso, porque esse é o tema da carta, está falando de igreja em si. A carta aos Efésios ela é marcada por falar da igreja, do corpo de Cristo. Tá? Eles são parte do templo de Deus, que tem Cristo como sua pedra fundamental, e dos apóstolos e dos profetas como fundação. Está lá no 2, 19, 22, a gente não vai ler. Eles pertencem a uma nova humanidade que foi criada a partir de judeus e gentios. Alguém leia, por favor, 2, 14 a 16, que eu acho que a gente já até leu parte dele. 2, 14 a 16. Fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Até o 16. E é caracterizada pela unidade, 4 de 1 a 6 é um texto longo, a gente não vai ler ele agora, mas percebam isso também, que Paulo, até porque ele vai falar muito, nós vamos ver aí nesses capítulos, capítulo 2 principalmente, que foi o que ela leu agora,
fala disso, havia um muro de separação entre os judeus e os gentios, mas Deus quebrou esse muro, uniu, fez os dois uma só família, um só corpo, uma só igreja, não há mais divisão, não há mais diferença, e ele fala muito da unidade da igreja. Tá? Então, por isso, vendo que Paulo fala muito da unidade, é que fala assim, ó, ele deve estar falando muito aos gentios, talvez porque tem judeu incomodando eles, ou porque eles estão se sentindo excluídos, e ele está precisando trabalhar com o pessoal. Não, vocês são um corpo só, e vocês são um grupo, uma família, e vocês são família de Deus, e ele vai falar muito mais sobre isso. Vamos começar a ver o capítulo 1, então. E já semana passada nós falamos que a carta é dividida nessas duas partes, né? Tem os versículos 1 e 2, Efésios 1 e 2, que é a introdução à carta. Aí ele vai começar no versículo 3, toda uma série, que é a introdução aí, a primeira parte da carta, que vai até o final do capítulo 3. Que é uma parte de instruções, vamos dizer assim, mas ela tem um estilo particular. A parte 2, a partir do capítulo 4:1 até o final do 6, é a segunda parte que ele não vai dar teologia, vamos dizer assim, se nós pudéssemos dizer. Ele vai dar admoestações, avisos práticos, tipo, faça isso, viva dessa maneira. Diante de tudo isso que nós vimos agora nesses 3 capítulos, vocês vão fazer isso agora. Hajam à altura disso, fazendo isso, isso, isso. Capítulos 4, 5 e 6 vão falar como é agir à altura de tudo que ele ensinou na primeira parte. Então, a primeira parte, ele explica o que deve, qual é a realidade, a identidade deles e tudo. A partir na segunda parte, ele vai falar assim, diante disso, vocês devem viver dessa maneira. Isso é até típico da cultura judaica também. Você vê que o Antigo Testamento ele é cheio desse estilo. O livro de Deuteronômio, por exemplo, que é uma repetição da lei, você vai ver Moisés nos discursos falando, olha, lembrem que Deus tirou vocês do Egito e colocou uma identidade em vocês e tal, e vai falar, por causa disso, sigam os mandamentos. Você vai ver até ali no capítulo 5 de Deuteronômio a repetição dos 10 mandamentos, que antes ele vai falar, Deus tirou vocês do Egito, Deus fez isso. Então, ele vai falar o que Deus fez por vocês, por que ele fez isso, agora vocês são esse povo, diante disso, vocês têm que agir dessa maneira. Então, é esse formato, é a mesma coisa em Romanos, como eu já falei para vocês, Romanos de 1 a 11, é só teologia. Tem, às vezes, algumas instruções, mas é basicamente teologia. Começa o 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, e ele começa, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e ele vai começar a dar instruções de como viver essa vida diante de tudo que eles estudaram dos capítulos 1 a 11. Tá? Vamos lá. A primeira parte da carta se parece com uma liturgia, tá? De 1 a 3 a 3:21, com os elementos de um culto, a abertura com ações de graças e o fechamento com oração, glorificação e amém é tipicamente litúrgico. Você vai ver que o capítulo 3 termina com uma oração e um amém, tá? De Efésios. O último versículo de Efésios do capítulo 3 termina com um amém. A forma, não só porque tem oração, porque tem ações de graças, mas a forma como Paulo escreve parece uma liturgia. Tá? Ele não está simplesmente discorrendo. E até ele é muito... ele faz muitas voltas com as palavras, faz repetições e tudo. E, inclusive, existe até a teoria de que já houve algumas tentativas de ver ali do capítulo 1, versículos 3 a 14, como se fosse um poema ou algo poético. O pessoal tem algumas divisões, você pega no grego, tem algumas repetições de acordo com o número de linhas, você tem repetições de palavras e até de sons, né, fazendo rima, tem um pouco disso. Mas há discussões se realmente eles poderiam dizer que isso Paulo fez intencionalmente ou copiou, alguns falam, às vezes já era uma fórmula usada na igreja que Paulo está usando ali para instruir os irmãos. Isso é discussão, tá? São especulações dos estudiosos. Talvez o propósito de Paulo com a liturgia é situar seu discurso na igreja, na identificação da igreja. Isso porque a liturgia acontece somente na igreja quando os irmãos estão reunidos. E é na igreja que o plano de Deus se manifesta a todos e em todos nós. Tá? Então vamos lá para o capítulo 1. Tá? Começar a ver o capítulo 1. Os 2 primeiros versículos e versículos 1 e 2,
Bom, versículos 1 e 2, Paulo se identifica, né? Vamos ler de novo, vamos ver aqui. Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Típico de Paulo, descrição típica da como ele se apresenta nas cartas dele, né? E nós já vimos que os melhores manuscritos não têm em Éfeso, então aos irmãos que vivem, que são fiéis em Cristo Jesus, talvez, ou tem algo aí, né? Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele se apresentou, tá? Agora vai começar no versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse bendito Deus, ou bendito seja Deus, ele é típico, é usado regularmente na adoração comunitária, era usado, né? Regularmente na adoração comunitária no templo. Essa fórmula de bendito seja Deus por tal coisa era muito comum no Antigo Testamento. Também é evidenciado pela utilização desse termo na conclusão dos livros do Saltério. Como já falei para vocês, os Salmos é uma coletânea de livros, tá? De 5 livros, e aí o primeiro livro termina no Salmo 41, o segundo livro termina no 72, o terceiro no 89 e no 106. Então daí do 1 ao 41 é um livro, do 42 ao 72 é outro livro e por aí vai. O final, se você pegar cada um desses versículos, o final de cada livro, ele termina: bendito seja o nome do Senhor, aleluia, amém, amém. Tá? É a marcação aí do final do livro. Cada salmo que foi colocado ali com essa finalidade de fechar esses livros. E então esse bendito seja Deus é típico e é comum da cultura judaica. Se fosse uma cultura de religiosidade grega, seria uma forma de falar diferente. Também predomina na cultura judaica, você vai ver na oração de Zacarias lá em Lucas, que ele vai falar bendito seja e tudo mais. Tá? Então Paulo está sendo tipicamente judeu aqui na carta. Fiz alguma coisa errada aqui. Aí sim. Vamos ver a estrutura. Outra coisa. Os versículos, como eu já falei na aula passada, do 3 ao 14, que é essa primeira parte que a gente vai ver, é uma frase só. É uma frase monstruosa. Atípica. E durante a carta há outras frases grandes também. Tá? Muito incomum. Até alguns falam assim, não existe na literatura grega inteira uma frase tão grande quanto essa. Tá? Mas Paulo escreveu essa frase desse jeito, é o que os manuscritos mostram. Não existe nenhum ponto, não existe nenhuma letra maiúscula, ou qualquer coisa desse sentido que começasse. Né? O grego tem letra maiúscula, apesar dos manuscritos estarem todos só com letra maiúscula. Né? Mas veja, uma divisão de Efésios 1, de 3 a 14, que muitos defendem e entendem, né? É uma forma de perceber. Paulo vai falar de Deus o Pai, da obra dele, do versículo 3 até o começo do versículo 6. E ele fala da obra do Filho, segunda parte do 6 até o versículo 12, e ele fala do Espírito Santo nos versículos 13 e 14. Essa é uma divisão, ou seja, ele está falando da obra completa de Deus e mostrando a trindade em todas essas partes, né? Quer ver? Porque o que acontece? A partir do 3 vai falar: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual e tudo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, versículo 4. Versículo 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos através de Cristo. Está falando tudo do Pai. Né? Para o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. Agora ele vai começar a falar de Cristo, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual, agora está falando de Cristo, no qual, né, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, e por aí vai. Aí vai falando do mistério, né, que propusera em Cristo, está falando de Deus, mas está falando da obra de Cristo, né, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele. Então ele está explicando o que Cristo fez, né, ou o que Deus fez através de Cristo. E aí o 13 e 14, em quem também vós, depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, também, queridos, foram o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa, né,
que é o penhor da nossa herança. Então, você vê esses versículos, esse bloco, essa frase completa, falando das 3 pessoas da Trindade, mostrando a função de cada um, vamos dizer assim. Então, Paulo já está mostrando para eles, colocando para eles o Pai, o Filho e o Espírito Santo participando, né, agindo na salvação deles. Tá certo? E olha que interessante, que cada parte termina com para louvor da sua glória. Tá? Se você vê aqui, o começo do 6, para louvor da sua glória, ou da glória da sua graça. Tá? O final do 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. E aí ele termina lá, o 14, em louvor da sua glória. Então, bem marcadinho essa divisão aí, essa repetição, mostrando essas seções aí, vamos dizer assim. Então dá para perceber essa estrutura montada no texto, tá certo? Que mais? Gente, que horas são? 11h20? Tá certo. A gente termina meio-dia hoje, né? É isso? Nós começamos atrasados, né? Então a gente vai conversar aí. Uma coisa interessante, Efésios 3, de 1 a 14, como chave para toda a carta. Isso daqui é o seguinte, já existe, quando você olha para as cartas de Paulo, o que se apresenta é o seguinte, Paulo sempre começa, ele se apresenta e depois ele faz uma doxologia, uma gratidão a Deus e glorificação a Deus e tudo, né? Como aqui, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que a gente percebe é que nesse começo, Paulo ele já vai falar de Deus ou da obra de Deus relacionado aos temas que ele vai tratar na carta. Aí você pode falar assim, é óbvio isso. Não é tão óbvio assim. Tá? Você pode se referir a Deus de forma aleatória. E aí eu quero até abrir um parênteses aqui no nosso estudo e falar isso como exemplo, por exemplo, das orações. Vamos pegar como exemplo as orações na nossa igreja. Às vezes eu fico triste de ver orações na nossa igreja. Por quê? As pessoas oram sem objetividade, sem clareza, às vezes sem saber o que estão falando. E às vezes se refere a Deus sem saber o que está falando, parece. Por quê? Primeiro, aí já é uma coisa, às vezes eu falo, não, eu vou chegar no conselho, vou mandar uma carta, falar que a gente vai ter que dar aula de oração na igreja, né? Quando às vezes acontecem umas coisas assim. Por exemplo, vai uma pessoa orar lá em cima e fala, Deus, eu oro para que o Senhor esteja me abençoando a minha família e abençoe também os irmãos enfermos. Tá? Primeiro, não deveria estar orando na primeira pessoa do singular, deveria estar orando no plural, porque ele está representando a igreja. Quando você está orando lá na frente, você está orando em nome de todos. Então, Senhor, nós estamos aqui reunidos, você está sendo a voz da comunidade inteira. Você não vai fazer uma oração, né, por você vai fazer uma oração em nome da congregação. E às vezes também tem aquilo, né, o pastor fala assim, nós vamos agora pedir perdão pelos nossos pecados. Vou pedir para o irmão aqui orar pedindo perdão pelos nossos pecados. Daí o irmão vai lá, Deus, abençoa a irmãzinha Mariazinha que está doente em nome de Jesus, amém. Né? Que o Senhor esteja cuidando do nosso governo. Espera um pouquinho, agora é a hora da oração de contrição, de pedir perdão a Deus. Vai ter um momento de intercessão. Mas tudo tem o seu tempo. Exemplo disso. Às vezes, até para se referir a Deus. Né? Às vezes chega a gente lá, né? Tipo, eu vou falar na frente da igreja, tem que orar bonito. Né? Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor que é o Deus misericordioso, isso, aquilo tudo. E você tem formas diferentes de se referir a Deus. Eu posso começar uma oração e falar assim, Senhor, o Senhor que é o nosso Pai de amor e de misericórdia. Agora eu vou me referir a Deus como meu Pai de amor e de misericórdia, quando talvez eu vou falar do amor dele, quando eu quero fazer uma oração pedindo perdão a ele, me referindo, porque o Senhor nos adotou em Cristo, o Senhor é o nosso Pai, nos perdoe. Agora, eu posso sim começar uma oração, Senhor Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Agora, quando eu estou me referindo a Deus de Abraão, Isaac e Jacó, estou me referindo ao Deus da aliança, o Senhor, que fez aliança com Abraão, Isaac e Jacó, e foi fiel a essa aliança a criar o seu povo, ao Senhor que é fiel às alianças, eu estou orando nesse momento para que o Senhor
seja fiel conosco, ou cumpra em nós a aliança que o Senhor tem feito, de nos chamar em Cristo. Aí você pode ter uma oração nesse sentido. Aí você pode falar Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tá? Se for o caso. Mas há formas de você se referir, há os momentos certos de você se referir. A oração não é assim, Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. Hoje eu vou orar para o Espírito Santo. Vai Ele mesmo, né? Hoje eu vou começar falando que Deus é legal, que Ele é bonzinho, né? Não, você não está falando com qualquer um. Ele é seu Pai de amor, mas Ele é Deus. Então, saiba, tenha consciência do que você está falando. E não, tem um monte de palavreado, Deus tem um monte de adjetivo. Então, hoje eu vou pegar esses adjetivos e vou enfiar na oração. Não, eu tenho que estar consciente do que eu estou orando. Fecha aspas, dona Ema. Sabe o que a gente observa? Atualmente não tanto, mas uma época que a gente ia muito nas outras igrejas. Nas igrejas presbiterianas, de Limeira e da região. Certo. A nossa igreja, quando o pastor fala, alguém ore, leva meia hora e são sempre os mesmos. Certo. Né? Ou é o Samuel, ou é a Eme, ou é a Ema ou o Samuel. Quando ele fala alguém ore, a não ser que ele chame a pessoa e fala fulano ore. Então, dá a impressão que o nosso povo aqui da Central, eu não sei se é inibição, não sei o porquê. Isso não acontece em nas outras igrejas em geral. Tá certo. Quando o pastor fala alguém ore, às vezes dois começam junto. Sim. Para, né? Mas não existe aquela inibição. Talvez até a instrução do pessoal em se sentir confortável ao orar, a importância de orar, é tudo isso que a gente precisa trabalhar na igreja, né? Exatamente. Então, quando eu estou dizendo aqui que os estudiosos falam, talvez essa parte da carta ser a chave para todo o resto da carta, é perceber que quando Paulo vai tratar tudo isso, ele está falando isso e dessa forma está dando graças a Deus, da forma como ele vai, em cima dos assuntos que ele vai tratar, com o propósito da carta dele, tá? Então, eu posso começar uma gratidão a Deus, falando assim, Deus, o Senhor é misericordioso, amoroso, o Senhor diz, né, que as suas misericórdias não têm fim. Aí eu vou, às vezes, lembrar de texto e tudo mais, para falar assim, diante de tudo isso, Senhor, perdoe os nossos pecados, pela obra que o Senhor fez em Cristo Jesus e tudo. Então, às vezes, eu vou citar a obra em Cristo Jesus especificamente, porque eu vou pedir perdão. Ou eu vou dar graças a Deus, falar assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor, né, é bondoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é paciente, o Senhor dá muito mais do que a gente merece, e aí eu vou começar a agradecer por uma bênção que eu recebi. Então, Paulo, ele é muito consciente disso, porque a gente vê nas cartas dele, os temas, as palavras que ele usa, são palavras relacionadas àquilo que ele vai falar. Isso não é coisa, você vê por estatísticas de textos, às vezes, a forma, você vai buscar quantas vezes tal palavra acontece nesse livro, e você vê que são palavras-chave que estão ali na introdução que vão repetir durante toda a carta. Então, Paulo está muito consciente do que ele está fazendo nesse sentido, tá? Olhando, então, dessa forma, a gente vê aí, nesse texto de 3 a 14, alguns temas que vão se repetir durante toda a carta. Vamos ver alguns aqui, ó. A perspectiva cósmica da carta com o uso de nos lugares celestiais, no versículo 3, para a esfera na qual as bênçãos da salvação são encontradas, é retomado novamente em 1:20. Eu gostaria que vocês abrissem esses textos agora, todos. 1:20, quando encontrar, leiam rapidamente, por favor. 1:20, 2:6, 3:10 e 6:12. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Outro. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso. 3:10. Rápido, rápido. autoridades nas regiões celestiais. 6:12. Contra... Essa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra o dominador deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isso. Então, veja quantas vezes aparece nas regiões celestiais e compare quantas vezes aparece em todo o Novo Testamento. É uma concentração muito grande em Efésios, tá?
que Paulo vai mostrar, porque ele está falando das regiões celestiais, ele quer colocar, vocês são parte de um plano eterno, celestial, e vocês não são um povinho que está aqui numa regiãozinha da Ásia, vocês fazem parte de uma família que está nos céus. Ele está impregnando essa identidade deles. Da mesma forma, todas as coisas reaparecem em 1:10, que é parte do texto aí, e aí, vamos pegar três textos, 1:22, 23, 1:22 e 23 e o 3:9. Alguém leia, por favor. E por todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça, sobre todas as coisas o deu à igreja. Pera um pouquinho, tá? Acho que é 2:3 aqui. Agora, o versículo daquele que a tudo enche em todas as coisas. Qual o texto que a senhora leu aí, dona Emma? 1:23. Tá bom. Falando do tudo. Então, tá certo, 22 e 23. O 3:9, perdão. Efésios 3:9. Manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Isso, vai sempre falar de Deus fazer todas as coisas, de Cristo todas as coisas, e aí por aí vai, direto, tá? Sempre todas as coisas, e tem todos esses textos que vão falar da obra de Cristo sobre todas as coisas, tá? Continuando, o plano cósmico, e aí cósmico falando disso, né? Nos lugares celestiais, tá? E no mundo todo. O plano cósmico de Deus é um mistério que tem de ser divulgado, 1:9. Veja aí 1:9. Alguém leia, deixa eu ver aqui. Efésios 1:9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Então, ele desvendou o mistério da sua vontade. Veja que interessante, Paulo está falando mistério, tá? Não está falando ministério, não. Está falando mistério da sua vontade. Isso é interessante porque ele está meio colocando, talvez, alguns pensamentos gnósticos ali. Se tem mistério, coisas ocultas a conhecer, é Cristo que você tem que conhecer, tá? E essa linguagem reaparece em 3, de 3 a 5. Alguém leia, já lemos o 3, 9 e o 10? Alguém leia 3, 9 e 10 e outra pessoa abra no 6, 19. 3, 9 e 10, alguém leia rapidamente, por favor. Esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus e criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme, aí nós já lemos. Mas vocês veem que logo antes falou, né? Esse mistério revelado, agora de novo falando desse assunto. 6:19, alguém leia, por favor. Também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Isso, o mistério do Evangelho. Vai falar direto desse mistério que foi revelado. E qual é essa revelação? Que os gentios também fazem parte da igreja de Cristo. É o que ele vai falar aí, né? E a formulação ou equivalentes que predominam na ação de graça são encontrados novamente na carta, particularmente nos capítulos 2 e 3. Tá. A graça de Deus na dádiva da salvação está em destaque nos versículos 6 e 7 do capítulo 1. Tá? Falando da graça de Deus. E a palavra graça é um conceito também enfatizado mais tarde na carta. 2, 5, 7, 8, 3, 2, 7, 8, 4, 7... 4:29 e 6:24. Tem muitos textos para a gente ler, não vai dar tempo aí da gente ver. Alguns temas encontrados na ação de graça são tomados mais tarde nas admoestações também. De fato, a linguagem de predestinação, eleição, vontade de Deus, o plano da ação da graça de Deus, pode ser visto como um equivalente funcional de vocação a que fosses chamados, que é a admoestação, né? Sempre falando de vocação, lá do 4:1, que é o início lá da admoestação, que a admoestação exorta os crentes a viver assim. Então, falando de um tema, vocês foram chamados, vocês foram predestinados, vocês foram escolhidos. Essa é a vocação de vocês, né? Ou o chamado de vocês. Aí no 4:1, que é o texto-chave para começar todas as admoestações que ele vai começar ali, rogo-vos, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, tá? E no grego está quase assim, do modo digno do chamado a que vocês foram chamados. Não é a mesma palavra, mas é um equivalente. Fica mais que vocês andem de modo digno do chamado a que vocês foram chamados. Tá? Então, vocês foram chamados em Cristo, vocês foram eleitos, vocês foram predestinados e tudo mais.
Está ligado aí, o tema é por causa disso que vocês têm que começar a fazer essas admoestações que eu estou dizendo, né? Além disso, aqueles que foram selados pelo Espírito Santo, 1:13, né, que nós tínhamos visto, são exortados a não entristecer o Espírito, que fala em 4:30, manter a unidade do Espírito, 4:3, ser cheio do Espírito, em 5:18, tomar a espada do Espírito, 6:17, e orar no Espírito, em 6:18, tá? Então, no Espírito, através do Espírito. Aqueles que através do Espírito experimentaram a garantia da sua herança escatológica, o 1:14, né? O penhor da nossa herança, que Paulo fala lá, né? No 1:14, são mais tarde lembrados em 5:5 que determinado comportamento não é compatível com essa herança, ou seja, alguns comportamentos não é compatível com o fato deles serem selados. Vamos lá, alguém leia o 5:5, só para confirmar isso? Deixa eu ir lá no 5:5. Isso, então vem falar que ter herança, né? Agora, lá que fala do Espírito, o 1:14, né? Vai falar da herança. Qual é o penhor da nossa herança? Então, impuro, incrédulo, ele está falando, esse pessoal lá não tem lugar na herança. Não é compatível, tá? Não é compatível com essa herança que aqueles do Espírito receberam, né? Então fica claro também, de novo, esse tema. Mais 2 pontos ainda. Aqueles que foram predestinados para a adoção de acordo com a vontade de Deus, que fala em 1:5, e tendo conhecimento da ação desta vontade, no 1:9 e no 11, também precisam viver de acordo com as exigências éticas desta vontade, né? Veja lá, vamos ver o 5:17 como ele fala. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Vocês foram salvos pela vontade do Senhor. Então andem de acordo com a vontade do Senhor. O outro texto é o 6:6. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Isso, exatamente. Então você vê de novo aí, né? Aqueles que ouviram a palavra da verdade, que é o termo usado no 1:13, devem falar e praticar a verdade desses textos aí. Então, temas, palavras-chave que permeiam toda a carta, né? Uma coisa interessante de ver também é quantas vezes na carta Paulo fala em Cristo. E até fazendo uma busca pequena aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Vamos ver aqui onde tem um em Cristo aqui já no começo. Lá no começo já. Efésios 1. Versículo 3. Em Cristo. Tá. Deixa eu até fazer o seguinte, ó, pegar em português mesmo. Pegar aqui, ó, em Cristo. Eu vou ver, vamos ver aqui se eu consigo pegar quantas vezes o termo em Cristo aparece no Novo Testamento. Ele aparece 93 vezes. Tá pequeno aqui, né? Agora eu vou colocar um resultado gráfico, tá? Para vocês. Olha só. A carta de Paulo aos Romanos é a que mais tem 14 ocorrências. Só que Efésios também. Agora, a carta de Paulo aos Romanos tem mais do que o dobro de capítulos do que Efésios. Então, para vocês terem uma ideia da concentração de em Cristo, tá? Que tem na carta aos Efésios. Na verdade, se eu não me engano, a carta a Filemon é a que, tipo, por estatística, ela tem só 11, mas ela tem menos capítulos que Efésios. Ela tem 4 capítulos. Então, ela teria uma porcentagem de concentração de em Cristo um pouco maior que Efésios. Mas vocês veem como em Cristo é grande, né? Em comparação com outras cartas. Você vê as cartas, né? 1 e 2 Coríntios, que são cartas grandes, como Efésios tem ainda mais, apesar de ter menos da metade do número de capítulos em cada uma dessas cartas. Então, em Cristo é muito grande porque Paulo está querendo trabalhar com esses gentios. Vocês estão em Cristo, vocês fazem parte da igreja de Cristo, vocês estão nessa comunidade, vocês foram salvos em Cristo. Então, é essa identidade que a gente tem que entender que a carta tem. Ele fala muito ele está tentando colocar uma identidade para esses gentios de que eles não são qualquer coisa. Eles são parte da igreja de Cristo, tá? E aí, agora é sessão palavrão, tá? Eu vou tocar num palavrão agora, não se assustem. Meditação sobre a predestinação.
né? A palavra perigosíssima que muitos temem, né? Até alguns pastores que dão aula na classe teologana. Então, qual o objetivo de Paulo em apresentar a predestinação? E é isso que eu gostaria que a gente falasse. Às vezes o pessoal fala assim, vamos estudar sobre a predestinação, vamos falar sobre a predestinação. Há muita discussão, e discussão até no sentido negativo, né? Vira discussão mesmo, vira briga, às vezes até aparece, né? Quando se fala sobre predestinação. E eu não vou aqui, a gente não vai ter uma aula sobre predestinação. Tá? Se você quer ter uma aula sobre predestinação, é muito simples. Você já leu Efésios 1, de 3 a 14. Fala não só uma vez de predestinação. Então a Bíblia fala de predestinação? Fala sim. E fala que você foi escolhido por Deus, chamado por Deus, predestinado por Deus? Foi. Aí se você vai querer ver os detalhes, então se Deus escolheu pessoas para ir para o céu, Deus escolheu gente para ir para o inferno, aí já é outro assunto. A Bíblia não está falando especificamente disso. Tá? E aqui no texto, Paulo não está tratando, olha, eu vou dar para vocês um tratado sobre a predestinação na visão calvinista e mostrar que os arminianos estão totalmente errados. Né? Não é nada disso. Paulo não está discutindo nenhuma dessas coisas. Ele está falando de predestinação aqui. Ou seja, Deus escolheu um povo para ele. Ponto. Tá? Agora, qual o objetivo de se falar da predestinação? Eu acho que é esse ponto que a gente tem que se concentrar. Por que Paulo falou de predestinação? E não especificamente Paulo falou de predestinação na carta aos Efésios. A gente vai ver isso especificamente sim. Mas quando a palavra de Deus fala sobre predestinação, que são poucas vezes, e muito particularmente, talvez o texto mais explícito ou mais claro falando de predestinação é esse daqui que nós estamos vendo, qual o objetivo dele? Qual o objetivo de se falar desse assunto? Tá? E aí eu listei algumas coisas para a gente começar a pensar, mostrar aos crentes que eles não estão na igreja por acidente, que Deus tem um plano e eles fazem parte desse plano. Esse plano é universal, não é local, não está acontecendo, não é só para essa igreja aqui. Que Deus fez tudo para que fôssemos salvos e fizéssemos parte da igreja. O Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram tudo na obra deles, está mostrado do 3 a 14. A predestinação aponta para a igreja e a união dos santos. Tá? Ela é direcionada à igreja. Ou seja, é um discurso, uma mensagem que é falada para a igreja. Né? E a ênfase dela é falar da união. Que Deus escolheu um povo, tá? Deus escolheu você, cada um de nós, para fazer parte de um povo, de uma família, de uma comunidade. Então, quando nós vamos falar de predestinação, em primeiro lugar, Paulo está falando, olha, vocês não estão na igreja por acidente. E isso que a gente tem que, em primeiro lugar, entender da predestinação, é mostrar, você está na igreja presbiteriana de Limeira, e no corpo de Cristo, na face da terra, nesse plano celestial de Deus, de através da igreja mostrar, manifestar o seu poder e tudo, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos anjos e principados nos lugares celestiais. Através da igreja da qual você faz parte, Deus vai mostrar o poder dele, a multiforme sabedoria, para os demônios e para os anjos. Então, porque Deus tem esse plano, Ele chamou você, predestinou você para entrar nesse plano. E ele já tinha tudo planejado. E você faz parte desse plano. Você não está aqui por acidente. Você não está aqui por acidente. Você não está aqui porque você planejou isso. Você não está aqui porque você se esforçou por fazer com que você estivesse na igreja. Você foi predestinado por Deus, dentro do plano dele, para entrar nessa história. Então, em primeiro lugar, a predestinação vai falar isso. Você foi chamado por Deus para um plano. Você não está aqui por acidente. Você não está aqui por acaso. Eu falei assim, não, eu sei, mas foi assim, não, é que eu estava revoltado com aquela outra igreja ou com aquele outro negócio, daí eu decidi vir para uma igreja evangélica. E eu tomei uma decisão, sim, humanamente falando, você pode dizer também, quando eu estava aqui na igreja, um dia eu falei, você quer aceitar Cristo como Senhor e Salvador? Daí eu levantei a mão. Então, eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador. Talvez eu possa ter esse discurso falando humanamente, né? Assim como, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então, não é aquele que foi chamado, é o que crê. Não, não é por aí. Estamos falando de dois discursos que mostram a mesma realidade. Você pode dizer, eu creio, Senhor, eu criei. Mas no plano eterno de Deus, foi Ele que te capacitou a crer. Você pode dizer, eu creio, eu levantei a mão, eu fui lá na frente e falei, eu aceito a Cristo. Sim, esse é o seu discurso, olhando humanamente foi isso que aconteceu. Mas olhando no plano eterno de Deus, Ele que te aceitou, Ele que te escolheu, Ele que te chamou, Ele que fez tudo. Tá? Então, você foi predestinado. Você não está aqui por acidente. Além de você não estar aqui por acidente, Deus tem um plano com o fato de você estar aqui. E esse plano é que através, você entendendo que você está na obra, no plano de Deus, que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora de anjos, principados e tudo, então isso vai depender da sua boa conduta, de andar à altura de ser uma igreja. Porque se você for uma igreja picareta, Deus não vai ser glorificado. Se você for uma igreja picareta, a multiforme sabedoria de Deus não vai se manifestar. Então, talvez Deus esteja ali como com a igreja, com Jó, falando assim, chega ali para Satanás, chega ali e fala assim, você viu meu servo Jó? Homem temente a Deus, fiel, que não se desvia do mal? Ou seja, Deus está ali, você viu a minha igreja? Você viu a minha igreja presbiteriana de Limeira, que anda na palavra, que não se desvia do mal, né? Que não se desvia para o mal, né? Não se desvia do caminho e tudo mais? Você viu a minha igreja? Onde o pessoal dá aquele testemunho e faz... Através da igreja, Deus é glorificado. Você está dentro desse plano. A sua conduta faz parte desse plano de Deus. E depende da sua atitude para Deus continuar o plano. Né? É claro, não, então se eu bagunçar, Deus está enrolado. Ele vai perder o plano dele. Não. Né? Deus é muito mais do que você pensa, né? Do que a gente pensa. Esse plano é universal, não é local. Então, entender o seguinte. Antes de nós querermos qualquer discussão sobre predestinação, da teologia que foi desenvolvida depois, principalmente foi desenvolvida com Agostinho, depois foi adotado ali por Calvino, que desenvolveu muito mais, deixou muito mais esmiuçado. Daí os calvinistas fizeram ali a discussão com os arminianos e tudo mais, e virou os 5 pontos do calvinismo. Antes de toda essa discussão, tá? De todos esses pontos, antes de falar de infralapsariano e supralapsariano, se Deus primeiro predestinou e depois houve a queda, se Deus já tinha planejado a queda, espera, joga tudo isso de lado, coloca aqui de lado. A palavra de Deus está falando alguns pontos, e olhando ao estudar a carta aos Efésios, eu vejo que Paulo tem alguns objetivos com essa carta, e eu vejo que ele está falando da predestinação dentro desse objetivo. E se em primeiro lugar nós nos retermos a falar de predestinação, com o objetivo com que Paulo quer falar à igreja, de mostrar esses pontos, a predestinação mostra que nós não estamos aqui por acidente. Mostra que Deus tem um plano para nós, como igreja como um todo, e eu, na minha vida, na minha conduta, porque daí Paulo vai falar lá na parte de admoestação, marido, a minhas esposas, esposa, obedeça ao marido, os filhos, obedeça aos pais, o servo, obedeça, servo, Senhor, não vai maltratar. Esse tipo de conduta vai mostrar se você realmente é predestinado ou não, ou se você foi selado, né? Se você está em Cristo e todas as outras terminologias que Paulo usou ali. Esse tem que ser o foco de qualquer discussão sobre predestinação. De entender que a palavra está falando sobre isso. De que Deus tem um plano, Deus tem um povo, Deus está chamando e tudo mais. Tá certo? Então, é esse o ponto que nós precisamos entender. Antes de falarmos qualquer outro assunto sobre predestinação. Tá? Se um dia, quem sabe, nós falamos, vamos estudar sobre a predestinação, a gente pode até conversar. E nós vamos falar sobre a doutrina da predestinação na visão calvinista que foi formulada no século XVI. Aí nós vamos ver, diante do que eles estudaram na palavra de Deus, nós interpretamos dessa maneira. Nós não estamos fazendo aqui, isso é teologia sistemática. Nós não estamos estudando teologia sistemática aqui. Eu estou focando na teologia bíblica. O que esse texto está falando, qual o objetivo desse texto nessa carta de Paulo. Tá? Eu acho que também às vezes a gente tem que ter um pouco de humildade de entender, olha, a palavra revelou isso, não revelou essas outras coisas. A partir daqui é especulação
do que a gente imagina que seja o fato. Então, vamos tomar cuidado com isso, tá certo? O objetivo dele é mostrar para nós que Deus nos ama e nos escolheu só. Sim, e especificamente que, tipo, você não está na igreja por acidente. Deus te escolheu, Deus te chamou. E Ele quer que você faça parte desse corpo. Esse corpo não é qualquer coisa, porque é o corpo de Cristo. Tem um plano eterno de salvação. É até implicações celestiais, porque através da sua conduta, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos anjos e principados nos lugares celestiais. Como você vence a batalha espiritual lá de Efésios? Com a verdade, com a pregação do Evangelho e tudo mais que são as armas, né? Com a espada do Espírito. As armas, vai falar de conduta, de vida de oração, de vida espiritual sua. Então, tudo isso, ele está falando, você está dentro de um plano celestial. E Deus te colocou nesse plano. Ele te chamou para dentro desse plano. E você tem que andar à altura desse plano. Você não está aqui por acidente e você não está assim, vem aqui na igreja, vai participando aí e vê o que vai dar. Não. Existe um plano claro de Deus para tudo isso. Tá certo? Às vezes a gente se depara com algum arminiano e eles correm logo para Hebreus capítulo 6. Sim. Mas aí já é outra... Aí a senhora já está no assunto da teologia sistemática. Tá? Aqui a gente vai se reter ao texto bíblico, as discussões de outros textos a gente não teria condições de estudar aqui agora, senão a gente para Efésios e só estuda a predestinação, aí não é o objetivo aqui, né? Tá certo? Já estourou o tempo, nós vamos terminar agora, daí nós vamos continuar domingo que vem então a estudar, ver um pouco mais esses versículos de 3 a 14 e continuar a ver se a gente termina o capítulo 1 de Efésios na aula que vem, ver os detalhes desse texto, para nós entendermos a mensagem de Paulo e entendendo a carta como um todo e a mensagem do texto, nós temos essas aplicações para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, tá certo? Vai ter. Tem um pessoal que tem acampamento, né? E quem vai para acampamento ou trabalhar em acampamento aqui? Tá certo. Bom, a aula será gravada, você poderá ver no YouTube e eu estou postando agora, viu? Menos mas a aula anterior ainda, o curso anterior ainda não coloquei no Face, tá bom? Mas esse eu vou colocar direitinho, tá certo? Vamos nos colocar em pé?